TV Fevale na cobertura do Seminário Internacional de Educação, que acontece nos dias 16, 17 e 18 de junho, aqui na Fevale. Ao meu lado está a professora Magali Mendes de Menezes, que vai participar da mesa Processos Culturais, que acontece na quinta-feira, às 7h30 da noite, no Salão de Atos. Olá, professora. Olá. Professora, então, Processos Culturais. Como é que vai ser essa sua participação nessa mesa? Bom, essa mesa é um painel que eu compartilho essa mesa com o professor Juremir Machado da Silva, que é jornalista, cientista social, e a abordagem geral é processos culturais. Eu acho que o tema, o próprio título já fala muita coisa sobre o que significa cultura, né? Cultura não é algo estático, cultura é um processo, tem a ver com temporalidade. Então a gente não pode pensar a cultura apenas como tradição, mas pensar a cultura como algo que está em constante transformação e autorreconstrução. E como que vai ser, então, essa questão da abordagem da cultura dentro da educação? Estamos falando de processos culturais, né? E também é um seminário de educação. Qual é a atuação da cultura dentro da educação? Bom, é uma das questões que eu vou abordar também na minha fala, e eu venho trazendo a discussão do quanto a educação teve um papel importante na divulgação de uma certa ideia de cultura. Então, eu acho que é uma análise crítica que eu faço sobre isso, ou seja, a educação como uma ponte, como um veículo para a reprodução de uma determinada ideia de cultura, uma ideia de cultura que é homogênea, uma ideia de cultura que se coloca como universal, que está pautada por uma ideia de homem, uma ideia de sociedade, uma ideia de valores. Eu penso que aí a gente tem que reformular esse conceito. A cultura tem que ser um espaço da diversidade, tem que ser um espaço da multiplicidade. A educação não pode ser um espaço reprodutor apenas de um determinado conceito, de uma determinada ideia de cultura. Então a minha fala vem um pouco nessa direção, mostrar o quanto a educação ela foi cúmplice de uma determinada ideia de cultura e o quanto a gente precisa repensar esse espaço da educação. Já falando nessa questão de diversidade, também temos a questão que tecnologia é um dos temas do seminário, né? A tecnologia que hoje também está tanto aliada à cultura e também à educação. Como é que é feita essa associação entre essas três partes? Eu penso que a tecnologia, que é uma questão do nosso tempo, né, desse momento atual, ela é um tema que merece uma profunda reflexão. Eu venho da área da filosofia, né, então eu sempre olho para essas questões com uma certa suspeita. Né? Eu acho que a tecnologia ela propõe instrumentos que aparentemente propõe uma divulgação da fala, uma divulgação da imagem, uma divulgação do pensamento diverso. Mas a gente tem percebido que nem sempre isso tem acontecido. Eu acho que a gente tem que olhar para as tecnologias com profunda crítica, com profunda reflexão, para que essas tecnologias possam representar essa diversidade. Novamente, eu coloco a tecnologia também ao lado dessa educação. A gente tem que olhar tanto para a educação como para a tecnologia, que não é algo neutro, né? Mas ela é um instrumento para alguma coisa, ela é um instrumento de alguma coisa, e a gente tem que pensar a que essa tecnologia está servindo. Né? Ela está reproduzindo uma certa ideia de uma razão instrumental, ou ela está possibilitando efetivamente que a gente tenha uma democracia do pensar. Então, acho que isso é um aspecto importante. Professora, obrigado pela entrevista. Obrigada. E essa foi a professora Magali Mendes de Menezes, que vai participar da mesa Processos Culturais, que acontece na quinta-feira, às 7h30 da noite, e conta também com a participação de Juremir Machado da Silva e da professora Sandra Montardo, aqui da Fevale. Rodrigo Teixeira, para o especial Seminário Internacional de Educação.